Tá sem áudio? Comentário agora no YouTube lá. Não. Desculpa, gente. O Samuel tá me falando aqui que nós estamos sem áudio. Olha pro Patrick que tem informado aí. Valeu, Patrick. Valeu que tá sem. Valeu, obrigado mesmo. Então vamos lá, vou passar de novo aí o que nós estávamos falando. Falando por essa crise, né? As pessoas estão passando, né? Por essa dificuldade financeira aí. Tá passando por essa dificuldade financeira. E. Opa, fiz um negocinho errado aqui. Agora tá tudo ok. Voltamos aí na área. Muitas pessoas estão passando por dificuldade, mas tem 3 tipos de pessoas que estão passando por essa dificuldade financeira. 3 tipos de pessoas estão passando. E qual dessas 3 tipos de pessoas você se encaixa? Né? Eu vou falar o perfil delas aí. E não só mostrar esse problema, e vou falar um método, vou mostrar um método aqui de como você vai aplicar isso na sua vida e sair dessa dificuldade. Ok? Então, 3 tipos de pessoas que estão passando as coisas que estão dificultando aí a vida da população global. Alguns países estão sendo mais afetados por isso, outros menos. Mas a grande maioria das pessoas está sendo afetada ou indiretamente. E 3 pessoas estão passando por esse tipo de crise. A primeira pessoa que já está sofrendo muito com ela, já está sofrendo. Às vezes alguém já contraiu aí esse vírus, então a pessoa está aí totalmente reclusa. Ou às vezes a pessoa que não contraiu esse vírus, ela já está com contas atrasadas, ela está sem dinheiro, não tem reserva de dinheiro, a pessoa já está pedindo emprestado, está pedindo ajuda a outras pessoas. Ou seja, quais são os medos dessa pessoa? Ela já está com medo de ser mandada embora do trabalho, ou ela já está com medo de ficar sem o trabalho. Às vezes ela está com ela é um empreendedor, microempreendedor, a empresa já está com medo da empresa não, que ela está fechada de portas abertas, quando voltar não conseguir reerguer. Ela está com medo de perder o carro, perder a moto, os investimentos que ela fez, tipo assim, ela está com medo de perder tudo. Por quê? Está sempre com a liquidez muito baixa e um valor muito baixo daquilo que ela investiu. Então a pessoa está preocupada. A primeira pessoa que está passando por esse momento de crise é esta pessoa. Beethoven, você acredita que muita gente está passando por isso? Eu acredito que uma faixa de entre 10 pessoas, 7 pessoas se encaixa nesse primeiro grau. Se você quiser deixar aí com comentário, pode deixar seu comentário. Você que está assistindo aí em outro dia, está assistindo aí no Facebook, essa transmissão aí, deixe aí seu comentário. Você conhece pessoas que já tem essa característica? Deixe aí seu comentário. Vamos interagir. Né? E eu estava sem áudio aí no início da live. Peço desculpa a todos. Eu pedi para deixar aí nos comentários o que vocês acham que o mundo como o mundo vai reagir depois dessa crise. Então deixe aí seu comentário aí depois. A segunda pessoa que está passando por esse momento de crise, quem até agora está bem, está até tranquilo, a pessoa está de boa, só que começou a bater o medo, aquele friozinho na barriga. Ou seja, ela tinha reserva para pagar suas contas, suas despesas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Só que começou a apertar. Por quê? A entrada parou, né? A empresa já falou que não vai pagar, muita gente já está sendo demitido, e a pessoa está preocupada agora, porque ela sabe que as contas não vão parar de chegar, com crise ou sem crise. Água, luz, alimentação, transporte e vestuário da família não deixa de chegar. Essas contas não deixam de chegar mesmo. Não é verdade? Deixa aí também seu comentário, se você concorda com isso ou não. Então, essa segunda pessoa está passando por esse momento aí. Ela já está com medo, com friozinho na barriga. Porque ela sabe que a reserva que ela tem econômica
vai sustentar ela no máximo por 6 meses. A primeira pessoa já zerou o caixa, ela já está desesperada. A segunda pessoa já está com um pouco de medo, já está preocupada, né? Não sabe por quanto tempo isso vai permanecer. E a terceira pessoa, quem se preparou pela crise, quem se preparou, ou seja, ela tem reserva para pagar suas contas por mais de 12 meses. Então ela está tranquila, se for mandada embora, se a empresa tiver que recomeçar do zero, ela sabe que o seu básico, a sua estrutura está bem alicerçada. Então, assim, tem esses 3 tipos de pessoas que estão passando pela crise financeira atual. E aí, trazendo dados, de 10 pessoas, 7 pessoas se encaixam no primeiro perfil. As outras 3 pessoas, 2 vão se encaixar no segundo perfil, da pessoa que tem reserva para 6 meses. E apenas uma pessoa de cada 10 pessoas consegue ter reserva para pagar suas despesas por mais de 12 meses. E aí eu quero deixar, não quero expor ninguém, mas eu quero deixar aí sua opinião. Você conhece quantas pessoas que têm reservas? Você conhece muito ou poucas pessoas que têm reservas para pagar suas despesas por mais de 12 meses? Ou você conhece mais pessoas que já estão desesperadas? Você conversa com uma pessoa, é só tragédia. Ela não para de assistir televisão e falar que o bicho está pegando. Ela não para de falar assim, nossa, Beethoven, eu vejo só caos, só tragédia, e cada vez que eu assisto televisão fico pior. Então eu te deixo um conselho aí, pare de assistir televisão, pare de assistir Globo, pare de assistir esse jornal que só fala de tragédia, e vai estudar, vai se preparar, faz o que você está fazendo agora, se interessando aí por um conteúdo que vai agregar na sua vida financeira, né? Deixando aí, vendo o comentário. Samuel deixou aí um comentário, acho que quando acabar a crise, alguns estarão mais preparados para o caso aconteça novamente, mas a maioria ainda vai continuar como estava antes. Tem pessoa que infelizmente não aprende. Risadas, é verdade. E até é o que eu vou passar para vocês aqui agora. Eu quero trazer para você aqui uma história. Eu quero trazer uma história assim resumida. E essa história, ela conta a história dos macacos. Você conhece a história dos macacos? Do planeta dos macacos? Não, não é da história do planeta dos macacos. É uma história que vai assim, vai ilustrar, vai fazer você, me fez ter muita reflexão sobre o dia a dia. A história dos macacos acontece o seguinte: num grande verão ali tinha uma família de macacos pulando nas árvores, todo feliz, comendo, tinha muita fruta, muita fartura em cima das árvores. Então eles quase nunca desciam das árvores, ou seja, eles não corriam risco de ser pego pelos predadores. E ali eles curtindo, céu azul, sol raiando, eles olham para baixo, vê a formiga trabalhando. Formiga, o que você está fazendo, formiga? Você tem que curtir. Olha como é que o céu está lindo, como é que o verão está aí. A formiga falou, não, nós estamos juntando alimento para o momento da chuva, porque vai chover, vai vir a crise, e nessa crise nós vamos estar preparados. Macaco, a formiga ficou doida. A gente está aqui, ó, fruta perdendo, bonança, tudo de bom, eles estão trabalhando. Oh, vocês são muito burros, viu? Vocês são muito besta, e fica pensando aí no dia de amanhã. Amanhã vocês podem estar morto vai ficar tudo aí, juntando para quê? Para nada. Não, eu prefiro a gente curtir hoje aqui. Deixa de ser bobo. Aí continuaram lá curtindo, comendo, pulando de galho em galho, brincando o dia inteiro, dormindo, se fartando, e aí olharam para o lado, viram o esquilo fazendo a casa numa árvore e juntando aquele tanto de nós. Ô esquilo, o que você está fazendo, esquilo? Vão divertir, vão brincar aqui, vão... Falou, não, estou juntando aqui, fazendo minha casa, porque no momento da chuva, esquilo, você está igualzinho o pessoal das formigas ali, rapaz. Formiga falando de chuva, falando de casa, falando de inverno. Que inverno? Não é por céu, o céu está azul, o céu está estrelado aí. Você não precisa se preocupar. Olha, você vê, isso aqui nunca vai acabar, formiga, ou esquilo. Você está igualzinho as formigas lá, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o ovo lá na galinha, lá, não vou falar o que, não tem aquele pi que vai falar o que, né? Mas está preocupado com o dia de amanhã, não, tem que preocupar com hoje.
Hoje é comer, se fartar e dormir. Ah, fica aí você construindo sua casa, guardando sua comida aí, besteira danada. Vamos continuar divertindo. Vamos continuar divertindo. Aí os macacos foram beber água, chegaram no rio, foram nadar, pulando, brincando. Aquela fartura, muito peixe. Eles olham para o lado e vê o Castor construindo um dique. Falou, Castor, meu amigo, o que você está fazendo? Estou construindo uma casa. Estou juntando alimento para o momento da chuva. Castor, pelo amor de Deus, ele tá igualzinho que povo ali. Nós saímos lá do meio da floresta que só tem louco lá. Formiga juntando negócio para falando de chuva. Esquilo falando de chuva, juntando alimento. Que besteira, rapaz. Olha para isso aqui. Nós estamos no paraíso. Que juntar que nada, que fazer casa que nada. Ele falou assim, ó, eu aconselho vocês a construir a casa para vocês e juntar um alimento aí para vocês se sustentarem, porque vai vir a dificuldade. Ele, que isso, rapaz? Você só pensa em tragédia, só pensa em crise. Que crise? Nós estamos num momento de alegria. Ele falou, ó, pois é, mas vai vir a estação aí do inverno, vai vir as chuvas e vocês vão passar aperto. Ih, passar aperto nada, vai ficar gorando a gente. Ah, fica você construindo aí, que nós vamos ficar aqui nadando, curtindo essa cachoeira. E aí o tempo passou. O tempo passou, as frutas acabaram, as árvores caíram suas folhas, e agora não tinha mais alimento. E quando passou tudo isso, veio a chuva. E chuva forte no lombo dos macacos, os macacos pulando de um galho para o outro, dificuldade, aquela crise toda. E aí eles, gente, meu Deus do céu, nós não temos casa, vamos construir uma casa. E quanto mais eles tentavam construir, mais chuva caía e mais desespero e ninguém fazia nada. E eles, naquela crise, um teve uma ideia fantástica. Ele falou assim, já sei. Já que a gente não consegue juntar, fazer uma casa, já que a gente não consegue ter bons alimentos, vamos fazer o seguinte, vamos na formiga, a formiga vai ajudar. Eu lembro que estava juntando um caminhão de alimento, e vai sustentar a gente aqui de boa. Bateram na casa da formiga, formiga ajuda a gente. As formigas, que isso? O que vocês estão querendo? Não, dá a gente um pouco de comida aí, ó. Tem 3 dias que a gente não come, ajuda a gente. Ajuda a gente a construir a casa. Falou assim, ô macaco, a gente não pode te ajudar. O alimento que a gente tem aqui é só para sustentar a nossa família, a nossa comunidade. Se a gente tirar o nosso para alimentar vocês, não vai dar para nada, não vai dar para alimentar vocês e nós vamos ficar sem alimento. Mas eu vi vocês trabalhando o verão todo, juntando aquele tanto de alimento, vocês não podem dar a gente nem um pouquinho? Eles falaram assim, não podemos, porque a gente juntou para a gente passar por todo esse período de chuva. Mas vai lá que vai dar tudo certo. Tchau, macaco. Oh, tá vendo? O pessoal da formiga chutou ainda o formigueiro das formigas, falou, tá vendo? Essas formigas tudo ingrata, não ajuda ninguém. Ah, não, aquelas formigas ali, tá vendo? Só pensa neles. Já sei, vamos lá no esquilo. Eu lembro que o esquilo estava juntando uma árvore de comida. E aí, ele vai ajudar a gente. Bateu na casa do esquilo, o esquilo ajuda nós. Arruma aí um jeito aí da gente se esconder dessa chuva. A gente está com um filho pequeno aí, está com dificuldade, rapaz. Dá a gente algum tipo de alimento. O esquilo falou, pois é, eu também tenho família, rapaz. Se eu der vocês o meu alimento dos meus filhos, não vai sustentar vocês e a gente também vai ficar sem alimento. Eu falei com vocês para juntar alimento ali, para vocês juntarem ali, para criar uma reserva, vocês ficaram curtindo, agora eu não posso ajudar vocês. Esquilo, você tá igualzinho a formiga, vocês são avarentos, hein? Vocês são mesquinhos pra caramba, nem para ajudar a gente aqui passando fome, passando dificuldade, e você nem para ajudar a gente. Ah, fica aí com seus alimentos aí, nós vamos pedir, a gente tem amigo, rapaz, nessa floresta. Vamos lá no Castor. O Castor construiu uma casa grande, nós vamos morar com o Castor. E ele juntou alimento lá e vai ajudar a gente. Bateu na casa do Castor. Castor, ajuda a gente, rapaz. Nós estamos passando dificuldade. Tem mais de uma semana que a gente não come. A gente já pediu ajuda a todo mundo. A formiga, o esquilo, eles são ingratos, eles são mesquinhos, eles são individualistas. Só tem para eles não ajudar a gente. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. O Castor, amigo, não posso ajudar vocês. A casa aqui, ela só vai caber eu e a minha família, não cabe mais ninguém. E o alimento que a gente tem aqui, se a gente der para vocês, não vai sustentar vocês, não vai sustentar a gente e vai passar a sua família, a minha família vai passar dificuldade. Mas eu te alertei que o momento da chuva ia vir. E aí o macaco vira para o Castor e fala, você também está igualzinho que o pessoal lá, não ajuda a gente. Vambora, gente, vambora.
a gente não tem amigo, a gente achou que a gente tinha amigo para ajudar a gente, mas a gente vai fazer o seguinte, quando chegar o próximo verão, nós vamos construir uma mansão, vamos juntar um tanto de alimento e não vou ajudar ninguém. Nós vamos fazer isso, essa vai ser a nossa meta. O pessoal, é isso mesmo, os macaquinhos, todo mundo, a família falando, tá vendo? A dificuldade. E aí os macacos tiveram que descer das árvores e a metade da sua família morreu. Pelos predadores, pelo frio, e aí passou aquela dificuldade toda e passou esse período de crise. Passou esse momento aí de chuva. E aí os macacos, entrou o verão de novo, aquele tanto de fruta, aquele tanto de árvore boa, e os macacos esqueceram tudo. Moral da história, os macacos, eles não conseguiram aprender com o momento da crise. 3 sacadas que nos ensina aí essa história dos macacos. Aí, se você pegou alguma sacada aí, se você pegou algum conceito, deixa aí o seu comentário aí, deixa o seu compartilhamento. O que que essa história aí já ativou? Quais sacadas ativou? Mas 3 coisas nos ensina. Muitas das vezes a gente não prepara para o futuro, como os macacos. Eles não pensaram no futuro. Eu vou viver minha vida pensando na tragédia? Não. Nem a formiga, nem o esquilo, nem o castor estava pensando na tragédia. Eles só estavam se preparando para o momento quando que iria vir ali a chuva, período de chuva. Todas as estações vão aparecer, inverno, verão, primavera e outono. O macaco só pensava no verão, só ali no momento ali do primavera e do verão, quando está tudo de boa. Outono e inverno ele não se preparava para isso. Então, tá aí. Os 3 tipos de pessoas que têm passado por essa crise. A pessoa que está em crise, que aconteceu igualzinho a família do macaco, que já está desesperado, o bicho já está pegando, já está vendendo coisa pela metade do preço, já está pedindo favor para as pessoas. Está lá a pessoa também que se preparou por um momento, mas está um pouco no momento de crise, pode se encaixar algum desses animais. E também está aquela pessoa que se preparou para mais de 12 meses. Ou seja, se você pega esses três aí, a formiga, o esquilo e o castor, eles se prepararam para o verão, para a primavera, para o outono e para o inverno. Eles se prepararam para um momento bom e para um momento de crise. Quando eles estavam trabalhando e construindo, o predador não estava preocupado com esse tipo de animal, porque tinha muita fartura, de todos os tipos. Alimento das árvores, muitos animais, muita fartura. Então, era um momento propício deles conseguir trabalhar, vencer na vida. Então, por que eu trouxe essa história? Por que eu sei aí para você, né? Para mostrar que no momento de crise financeira existem esses 3 tipos de pessoas. E o que essas três tipos de pessoas devem fazer? E agora eu quero trazer para você aí um método. Você sabe aí sua condição financeira, você sabe da sua realidade financeira e você precisa de tomar algumas medidas. Quais medidas que o macaco, quando o esquilo, quando a formiga, quando o castor falou com eles? Para eles se preparar. Eles deviam ter preparado uma casa e ter preparado alimento para o momento. Mas eles iam perder uma parte do verão? Sim. Eles iam perder uma parte do verão. Eles não iam poder ficar curtindo como os outros curtiam. Eles iam ter que dedicar um tempo para construir algo para o futuro. Muitas pessoas viram para mim hoje e falam... hoje não, né? Eu falava assim, por que vocês não curtem mais? Não viajam mais? Não curte mais com a família? Eu falei, não, porque eu estou construindo algo melhor para minha família para o futuro. Podemos gastar aquilo, não podemos desfrutar daquilo que vai fazer falta para a gente no futuro. Porque eu aprendi, na minha história pessoal, eu passei por um momento de crise em 2014. E em 2014 chegou um momento que eu estava na minha casa, sozinho, e eu estava com vontade de comer um biscoito. E eu não tinha dinheiro para comprar esse biscoito. E aí bateu aquele remorso. Eu falei, gente, 2, 3 meses atrás, eu estava ganhando 1.000, 2.000 reais aí, livre.
Estava com dinheiro e estava gastando dinheiro na Riveria, ia para um restaurante, comia um almoço de R$ 120, e agora eu quero comer um biscoito de R$ 2 e eu não tenho. Ou seja, a vida dos macacos. Eles tinham muita fruta sobrando, mas nunca conseguiu estocar para o futuro. Eu me vi nessa história dos macacos. Eu falei assim, eu estou igualzinho o que eu fiz, foi na época que eu conheci essa história. Eu falei assim, olha, os macacos é eu. Só pensei no dia de hoje, não pensei no dia de amanhã. E aí, eu naquela crise financeira, acabou ali o gás de cozinha. Na verdade, eu passei por um momento de separação e eu voltei para essa casa antiga que eu tinha. Então, assim, os móveis tinham ficado tudo lá. Então, não tinha um fogão, não tinha um gás e não tinha dinheiro para comprar eles. Então, eu precisei de buscar ajuda de pessoas. Eu fiz como um macaco, eu fui pedir ajuda para outras pessoas. E ainda eu dei sorte, porque o macaco ele não teve ajuda, eu pelo menos tive sorte. Às vezes você está me escutando, você teve sorte de alguém poder te ajudar, mas a pessoa não vai poder te ajudar a vida toda. Ela não vai poder cooperar com você a vida toda. E eu passei por esse momento de crise e eu falei assim, não, eu vou aprender com isso e eu vou me desenvolver emocionalmente, mentalmente e financeiramente para nunca mais eu passar isso. Ah, então sua motivação foi o medo, Beethoven? Não. Que a sua motivação para mudar suas finanças não seja o medo. Se você analisar a história da formiga, do castor e do esquilo, eles estavam juntando não motivado pelo medo. Sim, eles estavam juntando e estavam se preparando motivado pela circunstância das estações. Eles sabiam que ia acontecer. Então eles simplesmente estavam se prevenindo. Ou seja, é como igualzinho a vacina de uma determinada doença. Porque você vai numa campanha de vacinação, você vai lá e toma, você tem um filho, você vai lá e aplica neles as injeções de tempo em tempo. É pensando que ele vai ficar doente? Não. Não é pensando que ele vai ficar doente. É pensando em prevenir uma doença que provavelmente ele possa pegar. Ele pode pegar? Não, Beto, ele não vai pegar. Mas e se ele pegar, ele já está preparado, já está imunizado. Tomou a vacina antes, às vezes ele tomou de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Tem um período que a pessoa vai ser vacinada. Ela está pensando que vai vir, nossa, eu tenho que tomar essas vacinas porque vai morrer todo mundo. Não. Na verdade, é só se preparando. A vida financeira, muitas vezes, das pessoas segue o mesmo parâmetro. Nas lives passadas eu falei sobre isso, sobre o que você deve fazer primeiro, o que você deve fazer segundo. Se você perdeu, acesse o canal, assista aí as lives da semana passada, da semana retrasada, que eu trago métodos que você vai aplicar na sua vida de como você vai conseguir ter êxito, como eu consegui obter êxito. Então hoje eu estou trazendo para você aí, que está passando por esse momento, como você vai fazer, o que você vai fazer. Então, agora, o que eu faço? Se eu me encaixo no primeiro perfil, no segundo perfil de pessoa, que pessoas são essas, Beto? São essas pessoas. Quem já está passando, está sofrendo pela crise, conta atrasada, sem dinheiro, não tem dinheiro guardado, está com medo de perder o emprego ou já perdeu o emprego, o negócio já está em crise. Ou o segundo tipo de pessoa que está com medo porque a sua reserva está acabando. Sabe que a sua empresa não vai voltar lá a grandes coisas. Então, estou falando aqui da primeira e da segunda pessoa. O que essas duas pessoas devem fazer, essas duas etapas? O que esses dois perfis aqui, a Beethoven me encaixa no primeiro e na segunda pessoa? Ou seja, quero trazer para você aqui para você mudar a sua história como eu mudei a minha história. Você precisa de cair na realidade financeira. Como é que eu vou montar a minha realidade financeira, Beethoven? Você vai precisar de sentar e anotar todos os seus gastos. Você precisa de anotar todo o seu patrimônio. Você vai precisar de anotar. É chato? Sim, é chato. Eu afirmo para vocês que isso é um pouco chato, tá? Mas é necessário você fazer isso. Era chato a formiga ficar carregando alimento ali metade do verão? O castor ficar ali a metade do verão construindo a casa? De verdade era chato. Você acha que ele não olhava lá os macacos pulando, nadando, feliz lá, não dava vontade de fazer o mesmo? Mas ele estava focado no que estava fazendo.
Então, o melhor momento para você mudar a sua vida financeira é agora, no momento de crise, nesse momento de pandemia. Agora é o melhor momento para você cair na real. Então, você precisa de colocar o seu patrimônio. Você precisa saber a realidade do seu patrimônio. Como assim? Vou resumir. Como eu falei nas lives passadas, eu mostrei a diferença disso, do rico e do pobre. Então, vou resumir para vocês, para a gente conseguir passar como você vai sair dessa dificuldade financeira. Tá? Quero trazer para você esse método. O que é realidade financeira? Você precisa de anotar o seu patrimônio. O que é patrimônio? É aquilo que realmente é seu. Se o seu carro for financiado, ele não serve como patrimônio. Se sua moto, se sua casa for financiada, não serve como referência de patrimônio. Por quê, Beto? Te fazer uma pergunta. Se você ficar 2 anos desempregado e não tiver renda, você vai conseguir pagar as prestações do carro, da moto, do apartamento, da casa? Se a resposta é não, ele não é seu patrimônio, porque você vai ter que devolver e entregar ele para o banco ou para o dono de direito. Então, você precisa de colocar o patrimônio. Beethoven, então quer dizer que eu estou olhando aqui, meu patrimônio é pequeno, muito pequeno, porque quase nada eu tenho de valor. Ok. O que eu falei agora? Realidade financeira. A pessoa precisa de cair na realidade financeira. A realidade financeira, ela traz ela ativa um gatilho mental que é do constrangimento. A pessoa começa a se sentir constrangida com a situação. Só existe 3 maneiras de uma pessoa trazer mudança. Se você quer mudança na sua vida, você vai ter que passar por um forte impacto emocional, por constrangimento ou por mudança gradativa constante. Se você não passar por nenhum desses 3 processos, não vai haver mudança na sua vida. Isso eu estou afirmando. Por que eu tive a minha mudança financeira em 2014? Porque eu passei por constrangimento, eu tive que pedir ajuda por pessoas por não ter comida em casa. Eu passei por um forte impacto emocional, eu perdi tudo que eu tinha, toda a minha reserva de dinheiro, todos os meus clientes. Então foi um forte impacto emocional. Um dia eu tinha, o outro dia eu não tinha. E desde então eu venho estudando, ou seja, uma mudança gradativa. Ou seja, eu tive esses 3 processos ao meu favor, ao mesmo tempo. Então, o que me fez ter uma mudança radical e rápida na minha vida. Às vezes você só está passando por constrangimento, ou às vezes você só está passando por um forte impacto emocional, ou às vezes você já está buscando uma mudança gradativa, às vezes até assistindo esse conteúdo, esse vídeo. Então, só vai existir essas 3 formas. E a realidade financeira é um gatilho desse. Às vezes a pessoa vai começar a ver a realidade dela e vai começar a ficar constrangida. Como assim constrangida? Às vezes a pessoa tem carrão, tem moto, tem casa, gasta dinheiro com muita roupa. Na hora que ela coloca no papel, o verdadeiro patrimônio dela é 0. Ela não tem nada, deve tudo. Até contei uma história dessa numa live anterior sobre o médico. O médico ganhava 150 mil reais por mês, vivia numa mansão de cobertura, tinha carrão, a esposa carrão, os filhos carrão, mas tudo financiado. E aí, quando ele caiu na sua realidade financeira, ele não tinha nada. Ele tinha a roupa do corpo que era dele, porque todo o resto estava no cartão de crédito ou no financiamento de médio e longo prazo e ainda morava de aluguel. Ou seja, não era o imóvel dele. Então, é realidade financeira a primeira coisa. Então, daí, você precisa colocar no papel e descobrir qual é o seu patrimônio real. Beto, eu descobri que a minha realidade financeira, eu não devia gastar 10% do que eu ganho, porque eu não tenho nada. Eu tenho mais ou menos, tenho um pouquinho só. Isso vai fazer você passar para o segundo passo, que é o planejamento financeiro. Muita gente não entende por que fazer o planejamento financeiro, porque não cai na realidade financeira. Isso aqui para vocês é um presente, tá? Estou trazendo como um presente. Isso eu só ensino no meu curso de finanças pessoais, educação financeira, explosão financeira e de coisas que eu vi muita gente de sucesso aplicar na sua vida. Então, fica a dica. Beto, eu preciso fazer nessas etapas? Sim. Faça nessas etapas e você vai ver sua vida financeira mudando. E eu vou dar um desafio para você aqui. Se você aplicar exatamente igual eu estou falando aqui, e em 6 meses a sua vida financeira não mudar,
você vai entrar no YouTube e vai deixar lá um comentário falando que eu estou falando em verdades, que eu estou falando mentira. Pode entrar no Facebook, no meu site, beethovenbarbosa.com.br. Pode deixar seu comentário em qualquer um. Se em 6 meses a sua vida financeira não mudar para melhor, eu estou afirmando, se você aplicar esses 3 passos, que é a base, o início, para você ter um comportamento, tem outras ferramentas sim. Vou trazer na semana que vem, nós temos aí uma maratona, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Eu vou ensinar passo a passo de muitos conceitos sobre isso, como você vai aplicar na sua vida. E totalmente gratuito. Você só precisa de entrar lá no site e deixar sua inscrição lá. É totalmente grátis, porque eu vou mandar no e-mail o link aí da live. Tá? Caiu na realidade financeira, você vai para o planejamento financeiro, finanças pessoais. O que é o planejamento financeiro? Eu falei na live passada. Não sei se foi na live passada ou na retrasada. Você lembra, Samuel? Nas duas, você fala. Acho que foi nas 2 últimas, mas eu falei isso com mais profundidade, se eu não me engano, foi na penúltima. Como fazer um planejamento financeiro bem equilibrado? Você precisa colocar de um lado toda a sua entrada, do outro lado toda a sua saída, e cada saída você precisa de fazer 3 perguntas para ela. Eu preciso de fazer esse gasto? Se eu preciso, como eu diminuo esse gasto na minha vida? E se eu diminuir esse gasto, o que é essencial nisso? Né? O que isso traz de benefício na minha vida? Quando você fizer essas 3 perguntas para todas as saídas da sua vida, muita coisa você vai cortar. Eu tive um aluno, eu dei uma consultoria financeira para uma família, né, um marido e uma esposa. Aí eu fiz essa pergunta para ele quando eles me apresentaram os seus gastos. E ele falou assim, eu cheguei na conclusão. Eu tenho na minha casa Sky, eu tenho na minha casa Netflix, eu tenho na minha casa YouTube Premium. E eu não uso nenhum dos 3. Eu não entendi por que eu gasto tudo isso. E venho gastando isso há mais ou menos 1 ano e meio. Eu falei com ele, então faz a conta aí de quanto que você já gastou com tudo isso. Ele falou, quase R$ 2.500. Quase R$ 2.500 que ele podia estar investindo, guardando. Eu falei com ele, tá aí, tá descoberto porque você está no vermelho. Você já descobriu uma coisa que está minando o seu dinheiro. Então, o seu planejamento financeiro vai te mostrar isso. Beethoven, já tentei fazer planejamento financeiro e não deu certo. Quiser deixar aí no comentário, pode deixar também, vou responder daqui a pouco. Por que não dá certo? Primeira etapa, a pessoa não cai na realidade financeira. Muita gente não entende por que tem que cortar a conta, porque ele não sabe por que tem que cortar. A pessoa não, ela vive muitas das vezes como aquele filme, Alice no País das Maravilhas. Elas gasta e acha que nunca vai acabar. Como a história do macaco que eu contei para vocês aqui, no início. Então, a pessoa nunca acha que aquilo vai acabar. Então, ela precisa de cair na realidade financeira dela. Se os macacos caíssem na realidade deles, eles iam falar assim, peraí, nós não temos casa, nós não temos estoque de alimento e nós só estamos pulando de árvore em árvore, cara. Nossa realidade, a gente precisa de construir a casa. A formiga tem casa, o esquilo tem casa, o castor está construindo a casa dele. Nós não temos aonde nos proteger nem do sol. A gente está debaixo das árvores aqui protegendo o sol. É a realidade. Então, planejamento financeiro precisa primeiro passar pelo passo da cair na realidade financeira. Depois que você fez o seu planejamento financeiro, você vai ter que ter compromisso firmado com 100% do seu dinheiro. Como assim, Beto? Falei também na live retrasada, que foi a primeira dessa série, sobre explosão financeira, sobre como você vai sair da dificuldade financeira de forma permanente, para nunca mais você passar dificuldade financeira. E isso eu estou falando com vocês que eu vivo isso hoje. Hoje, graças a Deus, eu e minha esposa, nós não estamos passando por essa crise. Porque nós nos preparamos antes. Fizemos como a formiga, o esquilo e o castor. Nos preparando para um momento de dificuldade. E não estamos preocupados. Para os próximos 3, 6, 1 ano, até 2 anos aí para frente. Estamos totalmente equilibrados. E aí eu te pergunto, e você? Deixou aí sua reserva? Tem sua reserva? Se preparou para isso? Então, como é que você ia saber que isso ia acontecer? Como as estações do ano.
Outono, inverno, primavera e verão. Crise financeira, crise econômica, pandemia, problemas com doenças sempre acontecem. Se vocês tiverem um pouco de memória, vai lembrar que há pouco tempo atrás teve outra doença, H1N1, que deixou muita gente alarmado, vem matando milhares de pessoas todo ano e continua matando. Ebola, AIDS, muitas coisas aí que já passou e continua acontecendo, mas as pessoas acabam esquecendo, como aquela história dos macacos, esqueceram do momento de crise. Então, isso a história já nos ensina a preparar para o futuro. Então, nessa terceira etapa do compromisso firmado, a pessoa precisa de pegar 100% do seu dinheiro e comprometer 100% dele nas etapas essenciais, que é 50% das suas despesas pessoais. Estou recapitulando algo que já passei. 10% despesa, 10% de despesa a longo prazo, 10% do lazer, 10% para o dízimo, doação, caridade, 10% para investimento e 10% dos pague-se primeiro. Ela vai ter que comprometer 100% da sua renda antes de colocar a mão no dinheiro, antes de ganhar ele. Isso vai fazer ela direcionar. E eu explico as etapas disso, né? Por que vai fazer diferença na vida da pessoa. A terceira pessoa, o que ela precisa fazer agora, Beethoven? Você falou que da primeira e da segunda pessoa que está passando por essa dificuldade, aí o que ela tem que fazer? Passei, deixei o método aí para você aplicar e deixei o desafio. Coloquei aí minha mão no fogo para falar que você, se isso não funcionar na sua vida, aqui 6 meses, se a sua vida financeira não melhorar, você vai deixar aí um like, vai falar, e eu vou deixar, não gravo mais nenhum vídeo, não faço mais nenhum conteúdo sobre isso. Eu estou afirmando de coisas que eu fiz na minha vida e grandes investidores, grandes educadores financeiros espalhados pelo mundo, que eu aprendi, não desenvolvi isso sozinho, eu aprendi a grande maioria e funciona na vida desses caras, funcionou na vida deles, funcionou na minha vida, por isso eu estou te afirmando que vai funcionar na sua vida. Ah, Beethoven, eu estou passando por essa dificuldade. Vai ser fácil tudo isso que eu estou passando? Não vai ser fácil. Você acha que foi fácil a formiga ficar metade do verão, ou às vezes 80% do verão ali, só juntando alimento? Não foi fácil. Os macacos rindo dela? Muita gente vai rir, vai desacreditar de você, vai desacreditar do seu potencial. Mas por que as pessoas vão desacreditar? As pessoas não vão acreditar nessa filosofia de vida que você está vivendo, porque ele não dá resultado no momento. Quando você começa a fazer, o resultado ele não aparece. Sabe quando ele aparece? É quando você passar por uma nova crise. Quando você passa por uma nova crise, você vai ver que você está totalmente estruturado. E aí aquelas pessoas que estavam rindo de você vão vir até você e pedir ajuda. Ou me ajuda, me dá um conselho, o que eu faço? Hoje o que acontece muito comigo é as pessoas que às vezes nunca bateu um papo comigo, nunca me chamou na rede social, pessoas conhecidas virar e falar assim, cara, eu estou passando por dificuldade financeira, me dá uma dica, o que eu faço? Mas quando eu estava fazendo lá atrás e as pessoas viram isso, acredito que muitas desdenharam, desacreditaram e muitas ainda expressaram isso através de palavras. Você é louco, isso que você está fazendo não faz sentido e não vai dar em nada. Vai ser só mais um fogo de palha. Então, isso aí aconteceu comigo. Isso aí aconteceu comigo, aconteceu aí na minha história e eu afirmo para você. Vai ser difícil no primeiro momento, mas permaneça. Se 6 meses, deixa o desafio, 6 meses, isso não funcionar, fizer sua vida financeira melhorar para melhor, ficar melhor, pode deixar aí, você vai entrar no site, no YouTube, no Facebook, no Instagram e vai falar que não funciona. Eu faço esse desafio. Eu sou a terceira pessoa, estou tranquilo, estou com minhas contas pagas, garantidas. Se entrar em caos total, tem minhas contas pagas aí por um longo tempo. O que eu devo fazer? Então você provavelmente tem caixa. Você aí teve uma reserva. E agora é a oportunidade de você criar patrimônio. Como assim? Mercado de ação, a grande maioria das ações estão a metade do preço que elas estavam. Por exemplo, o Banco do Brasil
Se vocês entrarem agora no Google, vocês vão ver que Banco do Brasil, há 60 dias atrás, ele estava custando R$ 53 a ação. Hoje ela está a R$ 30. Ou seja, a mesma ação, por que ela desvalorizou quase R$ 23, basicamente? Porque o mercado ele deu uma encolhida. Então, tem gente que vai comprar a mesma ação de 30 e ela vai voltar para 50. Aí muita gente vai falar assim, poxa, você ganhou muito dinheiro fácil. Não, na verdade ele só se preparou para o momento de oportunidade. Se você se encaixa com a terceira pessoa, você vai ter muita oportunidade de comprar um carro que você queria pela metade do preço. Essa semana, conversando com um dos familiares, ele falou que tinha um rapaz vendendo um carro que custava 48 mil por 29 mil. Ele tinha 3 mil só de manutenção e ele ia vender por esse valor, porque estava passando um aperto financeiro. Não tinha dinheiro para pagar suas contas básicas, então ia ter que vender o carro. Muita gente que se encaixa no perfil do primeiro e da segunda pessoa que eu falei, vai vender carro, moto, casa pela metade por um valor muito abaixo do preço de mercado, por necessidade. Infelizmente, por necessidade. Então, os lados da história. Existe quem vai estar vendendo barato e existe quem vai estar pagando barato. Às vezes você vai falar, Beethoven, eu estou do lado de cada história. Eu vou falar, isso é triste. Eu passei por isso, eu sei o que é isso e eu sei a dor que a pessoa está sentindo. Eu tinha carro, eu tinha moto, eu tive que entregar tudo, eu tive que vender meu carro por ferro velho, para você ter ideia, quando eu passei por essa crise. Porque meu carro estava com muito problema mecânico e a grande não estava querendo nem comprar o carro. Então eu vendia com ferro velho com um preço irrisório. O cara chegou para mim e falou assim, Beto, te pago R$ 1.500 no carro, se você quiser. R$ 1.500, melhor R$ 1.500 na minha mão do que esse trem largado aí na rua. Não vou conseguir pagar documento, não vou conseguir reformar ele, não vou conseguir pagar a mecânica dele. Então eu tive que pegar algo que valia quase 5, 6 mil reais e vender por 1.500. E eu passei por isso, então eu sei o que é isso. Eu tive que sujeitar muito, fazer serviços pela metade do preço, por 1/3 do preço do que valia. Eu passei por isso. Pessoas me ligavam, eu quero contratar seu serviço. Tipo, e antes eu cobrava um valor e falava assim, quanto que é? Aí eu falava o valor, não, para mim não dá, é muito caro. Então, aí eu com medo de perder o cliente, porque eu precisava do dinheiro, eu falava, não, eu faço para você por tanto. E aí essa pessoa via o cheiro, né? Como se diz, o cheiro do medo, o cheiro do sangue como tubarão, falava, opa, ele baixou, então ele está precisando. Não, fazer o seguinte, eu só posso pagar tanto. Se você puder fazer por tanto, eu fecho com você. Se você não puder, eu te agradeço. E aí a pessoa já usava um gatilho mental, que era o quê? Da escassez. Eu precisava do dinheiro, eu precisava do serviço que eu tinha que prestar para ela, e eu fazia aquele serviço pelo preço que ela ofereceu, e não pelo preço que eu pedi. Por quê? Necessidade. Às vezes você está passando por esse momento. Eu estou trabalhando, eu estou prestando serviços que eu estou fazendo pela metade do preço, muito menos do preço do que devia. E eu vou falar com você uma coisa, é terrível a pessoa passar por isso. Então, se você não quer passar por esse momento de novo, estou aqui te ajudando, trazendo esse conceito. E se você está aí, compartilha com quem você está na sua linha de contato, compartilha com ele essa live, compartilha esse vídeo. Pode mudar muita gente. Pode mudar muitas pessoas. Essa história pode mudar a história. E quando vier uma próxima crise financeira, menos pessoas vão passar por dificuldade. Menos pessoa vai passar por essa crise. Beethoven, eu estou passando, por isso eu consigo sair dessa? Consegue. Quero deixar uma palavra de esperança para você e de dizer que você vai conseguir passar por isso. Eu consegui vencer essa dificuldade e você também vai conseguir vencer essa dificuldade financeira na sua vida. Ou seja, a terceira pessoa que está passando por aquela crise ali, ela agora está aproveitando. Tem muita gente que não entende como pessoas constroem fortunas. Mas muita gente está começando a construir fortuna agora na crise, sabia?
Tem muita gente aí que tinha reserva e começou a vender muito produto que as pessoas essenciais que as pessoas precisam. Muitas coisas as pessoas não estão vendendo de graça, vão estar vendendo carro, moto, casas. Se você entrar agora, entra aí numa rede social aí que vende imóveis, você vai ver o desespero. Hoje eu estava anunciando um imóvel meu para alugar, eu vi uma casa, o cara pedindo R$ 10.000 de entrada na casa. O que ele ia fazer? Ele ia passar o financiamento para a pessoa. Ele já tinha pagado R$ 80.000, gente. R$ 80.000 ele já tinha pagado de prestação na casa. E ele estava passando por 10 mil, sabe por quê? Ele não está conseguindo pagar as prestações, já tinha 3 meses. Então, se ele protelasse por mais 3 meses, ele ia perder o imóvel que ele pagou, não ia ganhar nada. Então, ele preferiu ganhar R$ 10.000 do que perder os 80 total. E eu olhei aquilo e falei, aí, tá vendo a oportunidade? Teve gente que não se preparou, infelizmente. Beto, o que você está falando é cruel. O cara, não, ninguém devia ir lá e comprar, mas deixa eu falar com você. Se ninguém comprar, ele vai perder, porque ele não se preparou. Então, muita gente está construindo fortuna, está construindo patrimônio agora. Está comprando pela metade do preço, um terço do preço. Alguns anos atrás, fazendo a negociação, eu fiz isso. O cara estava num momento de crise, estava passando por uma crise, crise em 2017, estava vendendo um lote por 50 mil. E eu falei com ele, falei, não, se você quiser, ele me ofereceu, eu falei, não, eu pago 25. Pago 25. E detalhe, a circunstância é o seguinte, eu vou te dar da minha parte só R$ 5.000 e o resto tudo de cheque. Fazendo assim, se você quiser, não, para mim não dá. E aí, quando passam alguns dias, ele falou, eu prefiro pegar isso aí porque eu preciso pagar contas. Entrou eu e um outro rapaz, né, como na sociedade da compra desse lote, e ele falou assim, Beto, e agora o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos vender o lote, porque esse dinheiro eu não posso gastar ele, eu tenho que ter ele como reserva. Vamos anunciar ele pelo preço que ele vale. Quanto que ele vale? 50 mil, então é 50 mil. Só que nós vamos anunciar para vender algo que a gente não tem necessidade de vender. Então não tem pressa. E alguns meses depois vendemos esse lote por 50 mil. Ou seja, na dificuldade aquele rapaz perdeu ali R$ 25.000. Foi cruel o que eu fiz? Muita gente vai achar que foi cruel, mas era a necessidade dele. Ele não ia achar. Ele falou comigo, ele falou, já tem 6 meses que eu estou vendendo esse lote. Eu não acho proposta nenhuma, ninguém me oferece. E eu precisava do dinheiro em mãos. Como você tem o dinheiro, infelizmente eu vou ter que vender dessa forma. Então, você que está aí, Beethoven, eu quero na próxima crise financeira ser essa terceira pessoa que não está preocupado com conta, montou uma reserva. Se você quer ser essa terceira pessoa, segue essas 3 etapas que eu passei. Isso é o básico. Na semana que vem eu vou trazer na maratona o que você vai fazer para você alcançar esse nível 3 aí de pessoa que vai mudar completamente a sua história. Ok? Então, vamos para aí. Se você tem alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, vou responder esse seu comentário. Se você quiser deixar alguma observação, Beethoven, não concordo. O que você falou, ok. Também eu quero saber o que você acha, aí desse conceito. Falei no início dessa live, ela teve um probleminha, né? Sobre o áudio não estava sendo transmitido, mas eu falei que nós não estamos transmitindo direto pelo YouTube e no Facebook, somente pelo YouTube. Então, deixa aí seu comentário. Como você vai, o que você acha da grande maioria das pessoas? Qual o perfil de pessoa que ela está? Se você não concorda naquilo que eu falei, né? Falei que mais cedo, o Samuel deixou um comentário aqui. Acho que quando acabar a crise, alguns estarão mais preparados para caso que aconteça novamente. Sim, algumas pessoas vão estar preparadas. De verdade, elas vão estar preparadas. Por causa do medo. Boa observação. O medo vai ser um grande motivador para mim, Beethoven? É um bom motivador para me preparar para a próxima crise? Não, não é.
Se você se preparar para a próxima crise, para a próxima etapa financeira na sua vida, motivada pelo medo, deixa eu falar, provavelmente você vai fracassar de novo. Vamos lembrar da história que eu contei no início dessa live. No início dessa live eu falei da historinha dos macacos. Se você observar a história da a formiga, o esquilo, o castor, eles não estavam juntando reserva motivada pelo medo. Eles estavam fazendo motivada sabendo que viria momentos difíceis na vida. De tempo em tempo a economia global passa por crise financeira. Eu até gravei um vídeo, está aí no canal. Em 99 nós passamos por uma crise financeira. Em 96 nós passamos por uma crise financeira. Em 2008 nós passamos por uma crise financeira, ou seja, nós passamos pelo câmbio flutuante, nós passamos pela crise da Rússia, nós passamos pela crise da China, passou por crise. Tem muita gente que não lembra disso, mas passamos sim por essas crises aí. Nós passamos em 2008 pelo subprime, tá? Como é que foi o subprime, Beto? O subprime, ele foi a crise imobiliária americana, que aconteceu em 2008. Aconteceu crise financeira em 2014, quando teve aquele reflexo mercado imobiliário. Teve a crise em 2017, que foi considerado como Joesley Day, foi quando o Joesley Batista fez a sua delação premiada. Ali as ações caíram demais, o mercado entrou em caos, todo mundo achou que o Brasil ia quebrar. E nós estamos passando agora 2020, Covid-19, coronavírus e crise do petróleo, crise financeira, mercado de ações. Então, a crise, a gente prepara um momento de etapa e não pensando no momento de crise financeira, não pensando motivado pelo medo, mas sim sabendo que ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, continuando o comentário aqui do Samuel, mas a maioria ainda vai continuar como estava antes. É verdade. A maioria das pessoas vão continuar como estava antes. Quando passar essa crise, as coisas começarem a voltar ao normal, muita gente vai fazer como aquela família de macaco. Vai esquecer o momento da chuva, vai esquecer os entes queridos que morreram e vai voltar a viver do mesmo jeito, no mesmo mundo de consumismo. Então, mais uma forma aí de te deixar como um alerta. Não passe por isso. Então, pegando esse comentário aí, muita gente, a grande maioria vai continuar, depois que passar essa crise, vai continuar do mesmo jeito que estava antes. Tem pessoas que, infelizmente, não aprendem, realmente. Muita gente não vai aprender com essa crise. Mas o que eu vejo com isso? Por que muita gente não aprende com essa crise financeira, gente? Muita gente não aprende. Porque, às vezes, não tem uma clareza. Não tem alguém que chegue e alerte. Então, fica aí, você que está aí comigo aí, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Vai ficar aí no canal, a pessoa vai assistir isso, pode alertar ela. Eu estou trazendo aqui um conteúdo de graça para vocês, um conteúdo gratuito, íntegro, que mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas. Foi muitos livros que eu li, muito conteúdo que eu adquiri, que eu vi pessoas aplicando isso na vida dela. Então, se você aplicar isso na sua vida, eu tenho certeza que a sua vida financeira vai mudar para melhor. Né? Infelizmente, vai ter esses 3 tipos de pessoas em cada momento de crise. E qual é ela? E qual dessas pessoas é você? Aquela que está desesperada, não tem reserva, já está com as contas atrasadas, ou você já começou a ficar com frio na barriga porque as coisas começaram a apertar e não tem como pagar as contas se elas permanecer, essa crise permanecer, se você for mandado embora, ou você é o terceiro tipo de pessoas que já tem a sua reserva montada. Então, eu vou trazer um número para vocês aí. O de 10 está encaixado na terceira, mas esse número ele é bem maior. Uma pessoa a cada 100 pessoas que se encaixa nesse terceiro perfil. Os outros 99 pessoas vão encaixar no primeiro e no segundo de comportamental. Aqui, você que ficou comigo aí até agora,
Acho que o YouTube deve ter dado uma variaçãozinha, mas tudo bem. Nós estamos chegando aqui no final dessa live. Se você gostou dessa live, gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Né? Se já te ajudou, deixa aí, eu quero ouvir o que vocês acham. O que vocês acham desse conteúdo? O que vocês achou que está fazendo aí com o que eu trouxe aí vai mudar, se isso realmente vai mudar, faz sentido na sua vida? Faz sentido isso aí que você trouxe, que você está trazendo aí, faz sentido. Então, deixa aí seu comentário. Te agradeço por você que ficou comigo aí até esse momento. Internet. Tivemos um probleminha, peço desculpa, né? Tivemos um probleminha no início e no final, mas esse é problema aí já com os fornecedores aí.